Então, crianças, na aula passada nós falávamos sobre o papel do prefeito e dos vereadores, né? A gente viu que o prefeito tem uma função específica no município e os vereadores também. Essa semana a gente vai dar continuidade ao assunto e finalizar a nossa apostila de geografia, tá? Então, aí no texto e contexto, nós temos o seguinte: perguntas e respostas, o que são e como funcionam os conselhos municipal de educação. Entenda como são constituídos e quais são as atribuições desse órgão fundamental. Então, os conselhos municipais de educação estão presentes em 86% das cidades brasileiras. Com funções diversificadas, eles ajudam a estabelecer um maior controle da gestão municipal de ensino e, bem conduzidos, podem ser um importante pilar de uma gestão democrática com a participação da sociedade civil nas decisões políticas relacionadas à educação, tá? Então, na sequência, quais são as principais funções de um Conselho Municipal de Educação? Vamos ver juntos? Então, os Conselhos Municipais de Educação têm a função de quê? Eles funcionam como mediadores e articuladores da relação entre a sociedade e os gestores da educação municipal. Então, vamos destacar aí, né, esse papel do conselho, né, que tem essa relação importante relacionado à educação municipal. Destaca-se, então, com as seguintes funções do órgão: normalizar, né, que é elaborar regras que adaptam o município às determinações das leis federais ou estaduais que as complementem quando necessário. Deliberar quer dizer o quê? Autorizar ou não o funcionamento das escolas públicas municipais e da rede privada de ensino. Legislar. O que significa legislar? Validar os cursos e deliberar sobre o currículo da rede municipal de ensino. Assessorar. O que significa aí assessorar? Responder os questionamentos e as dúvidas ao poder público e da sociedade. As respostas do órgão são consolidadas por meio de pareceres. Também temos aí fiscalizar, que é acompanhar a execução das políticas públicas e monitorar os resultados educacionais do sistema municipal. Agora, como ocorre, né? Como que acontece a criação desse conselho? Que critérios são usados? Como é feito, né? O que eles, quando se reúnem, determinam para acontecer? Então, vamos lá. O Conselho Municipal de Educação é instituído por meio de lei municipal. Portanto, nas cidades onde ele ainda não existe, é preciso apresentar à Câmara um projeto de lei. Após a tramitação, o projeto será submetido à aprovação em plenário e entrará em vigor após uma sanção do prefeito. O passo seguinte é nomear os conselheiros, que serão definidos por eleição ou indicação conforme a lei aprovada. A primeira atribuição dos conselheiros é elaborar um plano de atividades. O conselho também deve contar com uma infraestrutura que possibilite as reuniões periódicas, materiais e equipamentos. Para que possa iniciar suas atividades, o conselho deve recrutar e capacitar uma equipe administrativa com o apoio da Secretaria Municipal de Educação. Quando a gente fala aqui, que para que possa iniciar suas atividades, o conselho deve recrutar e capacitar
uma equipe administrativa. O que acontece? O importante é que quando a gente prepara um conselho como esse, a gente, além de convidar, a gente tem que capacitar essas pessoas, porque não adianta fazer um convite atribuindo a pessoa A, B ou C, se essa pessoa não tem boas informações, se ela é daquela área ali, se ela entende um pouco sobre o assunto, Por isso que está falando aqui também da capacitação dessas pessoas, porque não é um simples convite, A pessoa, para formar uma equipe, ela deve estar preparada para ser inserido nesse conselho, tá? Agora aí a pergunta, todos os municípios são obrigados a ter um conselho próprio? Será? Deveria? Vamos ver. Não existe legislação no Brasil que obrigue uma cidade a ter um Conselho Municipal de Educação. A criação de um SEMI deve resultar da vontade da sociedade e do Poder Executivo. Debater com a comunidade e as lideranças do município as razões e o perfil do SEMI que será criado ou reestruturado, porque ele já pode existir, Quando a gente fala aqui de reestruturado, é porque de repente ele já pode existir, mas ele está meio desativado, Então, no caso aí da reestruturação, é que, tipo assim, a gente vai dar uma mudada, a gente vai ver novas situações, a gente vai botar ele ativo novamente, definindo sua composição, funções, atribuições e estrutura. E é a forma mais indicada para mobilizar a sociedade pela educação. No texto aparecem aí algumas palavras que estão em destaque, Você sabe qual o significado dessas palavras? Então, vocês vão fazer uma pesquisa no dicionário colocando o significado de cada uma delas, tá? Na sequência, nós temos aí uma cruzadinha, Um caça-palavras, melhor dizendo. Então, agora que você conhece o significado dessas palavras, procure-as no caça-palavras, tá? Então, todas essas palavras, elas estão aqui embaixo, e vocês vão tentar achá-las aqui no caça-palavras. Na sequência, nós temos aí a questão 13. De acordo com o texto, responda aos itens a seguir. Qual é o principal objetivo do Conselho Municipal de Educação? Quais são os passos para a criação de um Conselho Municipal de Educação? E C. Todos os municípios devem obrigatoriamente ter um Conselho Municipal de Educação? Sim ou não? E justifique sua resposta.